Todo mundo já ouviu falar do mistério do Dyatlov Pass. Em 1959, 9 jovens excursionistas desapareceram nas montanhas geladas dos Montes Urais, na Rússia. Dias depois, equipes de resgate encontraram algo extremamente estranho. A barraca do grupo havia sido rasgada por dentro. Alguns dos corpos foram encontrados descalços na neve, outros apresentavam ferimentos que pareciam impossíveis de explicar. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém conta. Com o passar dos anos, muitas teorias surgiram para explicar o que aconteceu naquela noite. Algumas pessoas acreditam que o grupo foi surpreendido por uma pequena avalanche. Outros sugerem que testes militares secretos poderiam ter ocorrido na região. Também existem relatos de luzes estranhas vistas no céu naquela época, o que levou algumas pessoas a especular sobre fenômenos inexplicáveis. Mas até hoje, nenhuma dessas teorias consegue explicar todos os detalhes do caso. Quando os investigadores analisaram a cena com mais atenção, alguns detalhes começaram a gerar ainda mais perguntas. Algumas das roupas encontradas nos corpos apresentavam níveis anormais de radiação. Nunca ficou totalmente claro de onde essa radiação teria vindo. Nem as explicações atuais ainda não conseguiram responder a essa dúvida. Outro detalhe intrigante era a posição dos corpos. Alguns deles pareciam estar tentando voltar para a barraca, como se tivessem percebido tarde demais o perigo que enfrentavam, ou como se finalmente percebessem que não conseguiriam fugir do perigo. Também havia marcas de pegadas na neve, mas o mais estranho era que muitas dessas pegadas indicavam que o grupo havia saído da barraca caminhando, não correndo, como se naquele momento ainda não tivessem percebido completamente o perigo da situação. Mas se não havia perigo naquele momento, a pergunta que surge é: por que cortaram as barracas para sair? A história ficou conhecida como o mistério do Dyatlov Pass. O nome vem de Igor Dyatlov, o líder do grupo de estudantes que organizou a expedição. Mas antes dessa tragédia acontecer, aquele lugar não tinha esse nome. A montanha onde tudo aconteceu se chama Kholat Syakhl. Esse nome vem do povo indígena Mansi, que vive na região há séculos. E a tradução aproximada desse nome é inquietante: Montanha da Morte. O povo indígena Mansi vive na região das montanhas dos Urais há séculos. Para eles, algumas montanhas são consideradas lugares perigosos. A montanha onde o grupo acampou, chamada Kholat Syakhl, carrega um nome que pode ser traduzido como Montanha da Morte. Alguns relatos dizem que a região era evitada por caçadores, não porque fosse amaldiçoada, mas porque o clima ali era extremamente imprevisível. Tempestades surgiam rapidamente, e as temperaturas podiam cair drasticamente durante a noite. Mas o que realmente aconteceu naquela montanha? Por que 9 pessoas experientes abandonariam sua barraca no meio da noite, em temperaturas de quase 30 graus negativos? E por que algumas delas foram encontradas com ferimentos tão estranhos que até os investigadores ficaram confusos? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao início da expedição. O grupo era formado por estudantes e graduados do Instituto Politécnico dos Urais. Eles não eram iniciantes. Todos tinham experiência com expedições de inverno e esqui, em condições extremas. O objetivo daquela viagem era completar uma travessia de mais de 300 quilômetros pelas montanhas. Se conseguissem, receberiam uma certificação soviética de nível 3, o mais alto nível de dificuldade para esse tipo de expedição. Eles estavam preparados para enfrentar o frio, mas não estavam preparados para o que encontrariam naquela montanha. Na noite de 1º de fevereiro de 1959, o grupo montou sua barraca na encosta da montanha Kholat Syakhl. A temperatura estava abaixo de 25 graus negativos. Em algum momento durante a madrugada, algo aconteceu. Algo tão urgente que fez o grupo cortar a própria barraca por dentro, sem tempo para sair pela entrada. Eles fugiram para a escuridão da montanha. Alguns estavam apenas de meias, outros descalços na neve. Sem notícias do grupo, equipes de resgate começaram as buscas semanas depois. A primeira descoberta foi a barraca abandonada. Ela estava rasgada por dentro. Os pertences dos estudantes ainda estavam lá. Botas, casacos, equipamentos. Tudo parecia indicar que eles haviam saído às pressas. Seguindo pegadas na neve, os investigadores encontraram os primeiros corpos. Mas as descobertas seguintes tornariam o caso ainda mais estranho. Alguns corpos apresentavam ferimentos incomuns. Um dos estudantes tinha o crânio fraturado. Outro tinha o tórax esmagado com uma força comparável a um acidente de carro. Mas uma das descobertas mais perturbadoras envolvia Lyudmila Dubinina. Quando seu corpo foi encontrado meses depois, parte do rosto havia desaparecido.
incluindo a língua. As autoridades sugeriram que animais e o ambiente poderiam ter causado esses danos, mas muitos acreditam que essa explicação ainda deixa perguntas sem resposta. Décadas depois, o mistério do Dyatlov Pass continua intrigando investigadores e curiosos. Algumas teorias apontam para avalanches, outras falam de testes militares secretos. Há quem acredite em fenômenos naturais raros e até explicações mais extraordinárias. A verdade é que, naquela noite gelada de 1959, algo aconteceu naquela montanha, algo que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. E talvez o verdadeiro mistério do Dyatlov Pass nunca seja totalmente revelado. Talvez o aspecto mais intrigante do caso seja o comportamento do próprio grupo. Todos eles eram experientes em expedições de inverno, sabiam lidar com temperaturas extremas, sabiam como reagir em situações de perigo. Ainda assim, naquela noite, algo fez com que abandonassem sua barraca de forma repentina, sem roupas adequadas, sem equipamentos, correndo para o frio intenso da montanha. Esse comportamento continua sendo uma das maiores perguntas sem resposta do mistério do Dyatlov Pass. Mais de 60 anos depois, o mistério do Dyatlov Pass continua intrigando investigadores do mundo inteiro, e talvez a verdadeira pergunta não seja apenas o que aconteceu naquela noite, mas se algum dia realmente descobriremos a verdade. E você? O que acha que aconteceu naquela montanha? Escreva nos comentários qual a sua opinião sobre o Dyatlov Pass. Avalanche, eventos trágicos, porém naturais, ou realmente há algo enigmativo nessa história?